Aqui no estúdio panorâmico Dani Cabral, o ex-secretário de Saúde do Maranhão, ex-deputado, ex-prefeito de Corotá, Ricardo Murat. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, tirar um tempo aí na agenda para conversar com os ouvintes da Mirante. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos da Mirante. Estou aqui muito feliz de estar de volta. É um prazer tê-lo aqui conversando com a gente. Queria primeiro iniciar lá perguntando como foi essa decisão de voltar às urnas, ser nova. Tem que ser candidato a governador, tu tem que ser candidato a senador, tu tem que ser candidato a federal. Eu disse, não, eu vou voltar, mas eu vou voltar para deputado estadual. É onde eu me sinto bem. Essa era a minha segunda pergunta. Por que, você que já disputou eleições majoritárias, por que voltar para a Assembleia Legislativa? Veja bem, não tinha mais campo nenhum aberto para a eleição de governador. Estava lançado aí o Laésio, o Brandão, o Everton, Holanda, Josimar, quer dizer, as coisas estavam definidas. Para o Senado, você sabe também que tem um candidato natural que é o ex-governador, o Flávio Dino, tem um candidato natural que é o atual senador, que é o Roberto Gomes. Para dividir isso, também é uma candidatura apenas para constar. E eu disse, eu vou para estadual por quê? Eu já fui deputado federal. Fui convidado para ser deputado federal com muita insistência. Mas a minha fase de Brasília, Jorge, já passou. Né? Eu quero ficar no Maranhão. Eu acho que eu tenho muito a contribuir no Maranhão, na Assembleia, para fazer aquilo que é preciso que se faça nesses próximos 4 anos. E creio que a minha contribuição vai ser muito decisiva lá no Legislativo e aqui no Estado, focado no Maranhão. Porque eu acho que a gente está num momento, deixa eu ser bem assim, franco e objetivo, de tomar uma decisão que a gente tenha, nos próximos 4 anos, algo diferente de tudo o que aconteceu até agora nos governos. Não que todos os governos não prestaram, né? Não tem essa generalização. Os governos, eles fazem coisas boas e fazem coisas ruins. Ou às vezes não fazem nada. O que acontece? Qual é a minha constatação? E eu venho dizendo isso, sou muito combatido e muito elogiado. Tem gente que odeia o Ricardo, tem gente que ama o Ricardo. Porque eu sou muito objetivo e muito autêntico, né? Às vezes me chamam de louco. Ontem eu estava vendo no Juraci uma discussão sobre o ferryboat. Eu ainda não falei nada de ferryboat. Mas está aqui, eu vou já falar do ferryboat. Ricardo está sonhando com aquela ponte que liga o Cujupe aqui à Ponta da Madeira há 20 anos. Já era para estar pronta. Sim. Né? O Ricardo, quando foi gerente metropolitano, o Chico Pagodeiro entrou no programa, foi um grande gerente, porque fez isso, fez aquilo e tal. E na saúde nós fizemos realmente uma mudança drástica, grande, né? Grande. Então eu acho que para a gente ter uma outra situação no Maranhão, que de forma generalizada melhore tudo ao mesmo tempo, é preciso alguém que não esteja tão vinculado à estrutura de poder que hoje está no comando. Porque a estrutura de poder que está no comando nunca é só o governador. Sim. Né? O governador é uma peça da estrutura. Mas são aqueles que apoiam o governo, aqueles que dão sustentação ao governo, aqueles que querem estar na administração. Como é que você, e aí eu vou fazer uma análise, se você me permitir, muito rápido, claro, de como as coisas, no meu ponto de vista, elas se comportam. O Brandão é um candidato fortíssimo. Está no segundo turno. Não tenho dúvida que uma das vagas é dele. Por quê? Porque eu nunca vi um governo não estar no segundo turno e também dificilmente vi um governador perder uma eleição. Quanto mais poder está no segundo turno. No Maranhão. Né? O Everton, o senador Everton, ele até ontem, ele fazia parte desse grupo. Compromisso com esse grupo. Acordava com a política desse grupo.
achava a política desse grupo, do Flávio Dino, ótima, muito boa. Então ele concordava com os índios, quer dizer, passou 8 anos. participou, inclusive. Não, participou, colaborou, queria ser o candidato representante dessa política, desse grupo. E por uma questão pessoal do Flávio Dino sabe, é muito autoritário, né? O Flávio Dino é autoritário ao extremo, então ou é do jeito dele ou não é. Ele queria que o Everton cedesse ao desejo dele de ter o Brandão. Não porque também o Flávio Dino acha o Brandão melhor do que o Everton, porque simplesmente o Flávio Dino sabe que o Brandão no governo não pode ser desconsiderado. Com a máquina, como é que o Flávio Dino vai ser candidato a senador, apoiando o Everton contra o Brandão? Tem sentido. O Everton, então, poderia, no meu ponto de vista, ter feito um acordo com o Brandão, no meu ponto de vista. Hoje eu quero que ele faça um acordo com o Laércio. Ele desista para apoiar o Laércio, porque é o natural. E acho que ele, na oposição, vai contribuir muito para esse processo que eu acho importante, de mudança do sistema, de governo. Aí nós temos o Holanda, nosso ex-prefeito, também na mesma escola, né? Passou, isso sem demérito pessoal, Jorge, para ninguém. Sim. Eu sou amigo do Edivaldo, sou amigo do Everton, sou amigo do Brandão. O Brandão era meu colega, meu companheiro, né? Mas eu sou uma pessoa que eu vejo as coisas e eu quero melhorar. Porque todo mundo diz, o Maranhão é pobre. Tá bom, o Maranhão tem 50% de pessoas muito pobres, que não se sustentam. Já chega numa faixa de 85% de pessoas que vivem abaixo de um salário mínimo. Então é uma situação de calamidade. Perfeito. Mas isso não é de ontem. O Flávio Dino passou os 7 anos e pouco vezes dele, isso piorou. Então, por quê? Porque ele copiou o sistema. Ele se elegeu dizendo que ia construir um novo governo, um novo sistema. Mas a máquina é tão poderosa, é tão forte, que ele só fez trocar algumas peças e absorveu todo mundo. Tanto que você olha o governo do Flávio Dino, você está vendo o governo do Zé Reinaldo, você está vendo o governo da Rosiana, você está vendo o governo do que já passou. Não mudou muita coisa, né? E por isso ele não conseguiu fazer as reformas necessárias, porque são reformas que vão tirar privilégios, vão mexer em situações consolidadas que hoje só servem a uma parcela muito pequena da população, deixando aí à margem muita gente. Então, o Holandinha é fruto disto, mas tem seus méritos. Eu estou dizendo que todo mundo aí tem seus méritos. Mas por que eu fui para o Laércio? E entendi que o Laércio é, para mim, sem sombra de dúvida, uma pessoa que pode ter esse papel de criar uma nova estrutura de governo sem amarras, que faça acontecer aquilo que é preciso. Dou exemplo. Se você for para a área econômica, você não pode manter o que vem sendo feito. O que vem sendo feito. Outra coisa, o presidente é muito importante. Olha, o Maranhão tem esse nível de pobreza há quanto tempo? Bastante. 40, 50, 30 anos, né? Mas não mudou. Não. Quantos presidentes já passaram? Vários. Dois mandatos de Lula, então só nos recentes. Mas veio Fernando Henrique, né? Veio Collor, veio Itamar, veio Lula 2 vezes, veio Dilma 2 vezes, agora vem Bolsonaro, podendo ser 2 vezes também. Mudou o que no Maranhão? Então, o presidente é importantíssimo. Mas o que está precisando é mudar o governo. Você acha que essa eleição aqui do governo ela vai estar vinculada à eleição nacional? O que Flávio Dino quer, o que o Brandão quer, é isso. Mas não é o que nós pensamos. A vinculação da eleição de presidente com a de governador só interessa ao governo. Porque em vez de votar no Laércio e ver as qualidades do Laércio, tem que ver a qualidade do Bolsonaro, a qualidade do Lula, a qualidade do Ciro. Quer dizer, essa não é a nossa eleição. Vamos respeitar. O Laércio tem dito isso com muita propriedade. Gente, eu sou conservador. Eu tenho minha opinião. O meu voto é do Bolsonaro. Mas o meu candidato no Maranhão sou eu. E se você votar no Lula, eu vou ser o seu governador. Então eu vou respeitar todos os candidatos a presidente. Mas eu tenho o meu, não vou mentir. Eu tenho aquele que eu acho melhor.
mas eu tenho que respeitar você que Pensa diferente. pensa diferente de mim. Esse é o governador que a gente precisa, que abrace, que chame todos, porque ninguém tem, Jorge, o dom do certo 100%. Sim. Agora, uma dúvida que paira sobre o Laésio, e é bom eu ouvir quem também já foi prefeito, é que diz, mas o Laésio, ninguém contesta a gestão dele em São Pedro dos Crentes. Eu acho que uma das melhores gestões que a gente teve no Maranhão, até a reeleição dele mostra os números, falam por si. Mas é muito fácil você administrar uma prefeitura pequena. E você já foi prefeito de uma cidade que é difícil. Pois é, isso que eu lhe pergunto, já que é uma cidade bem maior que a Coroatá, que é São Pedro dos Crentes. Mas é mais complicado ou gerir da mesma forma Coroatá, São Pedro dos Crentes ou o governo do Maranhão é a mesma coisa? Quem faz lá bem feito vai fazer em outro local? Não, eu acho, primeiro, a experiência pessoal e a formação pessoal da pessoa é importantíssimo. Perfeito. Então aí Laésio tem os atributos. Ele é médico, ele trabalha, ele se sustenta, ele se mantém. Então o Laésio é um cara que tem uma formação importante, pessoal, para exercer qualquer cargo. Então ele foi prefeito, aí vamos agora à resposta objetiva. São Pedro dos Crentes, pequena, pequeníssima, mas a mesma legislação que eu como governador, ou você como prefeito de uma capital, como Eduardo Braide, tem que atender, ele tem que atender lá. Ele presta conta, ele gere, ele licita. O orçamento é proporcional? Não, ele faz tudo igualzinho. Quem faz na Sinfra, na secretaria, é tudo igual. Não há legislação diferente, nem mais fácil ou mais difícil para quem é prefeito maior ou menor. Agora, difícil é você administrar um município pequeno, dificílimo. Porque do jeito que São Luís é muito forte, São Luís tem 65% da receita do Estado. Mas tem 1 milhão e tanto de pessoas e problemas de região metropolitana. É difícil, claro. Mas vai para São Pedro dos Crentes, que é isto aqui de recurso e isto grandão de problema, porque o problema existe igual, né? É simplesmente a proporção. Dificílimo administrar e agradar numa prefeitura sem recursos, e principalmente como ele teve, sem apoio do Flávio Dino nenhum. E, ao contrário, perseguição do governo do Estado. Zero de recurso extra, zero de apoio, de parceria com a prefeitura, e ele se saiu bem. É a prova disso, como você disse, ele se reelegeu com 93% e toda a Câmara de Vereadores foi gente ligada a ele. Quer dizer, esse cara é ruim, é incompetente? Não. Ele é um cara, primeiro, ele é um cara bom, humilde, coração grande, sensível, é médico. O médico tem essa... Ou o médico é muito ruim, muito pouco, né? Que tem aí esses desvios. Ou o médico é uma pessoa que tem sensibilidade. E o Maranhão está precisando de uma pessoa que tenha sensibilidade e boa formação. Porque também não adianta você me dizer que um sujeito sem formação, sem conhecimento, dentro dessa complexidade que é atender a legislação, os problemas que são complexos, as coisas não são fáceis. Ele precisa ter uma capacidade de entendimento, de conciliação, de formação de uma equipe técnica e de uma supervisão muito forte. Eu acho que o Laésio tem esses atributos. Agora, ele tem sido criticado ultimamente por algumas declarações. Eu acho que ele tem sido muito verdadeiro ou não é o momento de estar expondo para não ter qualquer ruptura numa eventual unidade que está querendo se formar de uma frente de oposição? Rapaz, eu dou um maior valor para essa coisa do Laésio. Sabe por quê? Porque ele é autêntico. Quer dizer, ele não é um político tradicional. Ele não é aquele político que joga política. Ele está na política porque... para se eleger, para ser governador. Não quer fazer média. Ele não é nem média, Jorge. É o jeito dele. Não, ele não se preocupa com isso em agradar. Ele fala... O jeito dele, às vezes, é mal interpretado. Às vezes ele diz uma coisa que não era bem aquilo que ele queria dizer. Como nessa coisa aqui que houve agora com essa formação dessa frente. Né? Você sabe, eu fui contra essa frente. Da forma como ela foi construída. Não a frente... A ideia. Não é? Mas política é política. Tanto você vê que Holandinha, até hoje, ele não deu uma palavra que está na frente, que está fora da frente, está lá de Lázio, o Holandinha está aqui, né? Na espreita, em cima do telhado, olhando, assustado. Né? Que frente é essa, gente? Né?
É, então, assim, eu acho que o importante hoje não o jogo político está feito. Nós estamos num partido consolidado. O Aloysio é um cara sério, direito, um sujeito que tem um mérito grande, uma reeleição segura, porque foi um deputado que correspondeu, e um partido estável, que é o importante, né? Então, o Laésio tem hoje uma tranquilidade absoluta em relação à parte legal da sua campanha, porque ele foi atacado antes, até para tirarem até para ter um partido partidária dele, né? Mas o fato do Laésio é o quê? O Laésio, ele consegue, e aí que eu quero dizer que isso não se deveu a mim, nem a você, nem a político, nem a ninguém, ele conseguiu entrar no coração de uma parte da população importante que quer algo novo, que está buscando um jeito novo de governar. Uma parte significativa de pessoas, e de todos os espectros, hein? Eu tenho gente que eu conheço que vota no Lula, mas é Laésio, e não adianta. Eu tenho muitos amigos evangélicos que são Laésio, e sem eu falar nada, o cara já chega para mim, olha, mas meu governador é o Laésio. Então ele chegou a alcançar um espectro grande da nossa população sozinho. Ele foi, lembra do Collor quando Sim. começou? Lembra do Bolsonaro quando começou? Quer dizer, sem nada, só as pessoas foram se conectando uma com as outras, e surgiu o Collor. E depois surgiu o Bolsonaro. O Lula foi mais ou menos assim também, lá no início, né, quando o Lula começou a tomar musculatura. Depois que o Lula ficou dependente da política. Que hoje o Lula fala mais em partido do que no apoio popular. Ele quer liderança, ele quer apoio. Quer dizer, o Laésio não. O Laésio não tem estrutura de partido. Tem o PC, o AGI, talvez o PTB do nosso Roberto Rocha, não sei. O Roberto Rocha com essa armação que fez para ser o candidato de todo mundo contra o Flávio, ele vai precisar coligar. Então ele vai ter que decidir se coliga com quem, né? A coligação. Mas, como eu te disse, o Roberto é o candidato natural a senador. Só acho que essa frente, por exemplo, que até então as pesquisas demonstram que o ex-governador Flávio Dino vai nadando de braçada nessa disputa aí para o Senado. Essa frente pode endurecer o jogo, pode complicar essa disputa para o Senado? Eu não acho que ele nada de braçada. A gente tem analisado as pesquisas todas que saem e estudado o resultado. O Flávio Dino nunca, tanto na avaliação do governo, quanto na avaliação pessoal dele, quanto no desempenho eleitoral dos seus candidatos. Vamos agora voltar um pouco para trás, colocar o Everton ainda como candidato dele. Sim. Lá atrás. Ele nunca passou de 40%, 42%, você pode ver. O Everton sempre tinha 22%, 20%, o menino Brandão 19%, né? Então você soma os dois aí, é o voto do Dino. Não é o voto do Dino, é o voto dele. O voto fruto do trabalho dele, do grupo, da história dele, do grupo. E isso é muito pouco. Tanto que está possibilitando esse surgimento aí rápido e forte de uma pessoa que vem lá de São Pedro dos Crentes, do sul do estado, de repente aparece, né? Se você somar as intenções de voto do Laésio com Roberto, e mais os que ainda não decidiram, dá mais de quase 40%. Então, é mais ou menos o que você está lendo aí nas pesquisas, independentemente de quem mandou fazer pesquisa, de quem também essas pesquisas não são tão erradas, a gente não pode achar que elas estão erradas, elas podem flutuar. Você vê que agora publica uma pesquisa que o Bolsonaro está 6 pontos atrás do Lula, tem outra que já dá 10, 12, mas então você entende que vai ser uma eleição muito polarizada no Brasil, né? E aqui eu acredito piamente que o Laésio vai estar no segundo turno, não porque ele represente Bolsonaro, mas porque ele representa esse grande grupo de pessoas que não estão satisfeitas com o governo, com Flávio Dino, como ele governou, com a forma dele governar, com o que tem hoje o Maranhão em termos de resposta, de atendimento daquilo que é básico para a população. O que a população quer, Jorge? A população quer um Estado destravado, a população quer ter um Estado que se desenvolva, que dê oportunidade, que melhore as coisas para todo mundo, que dê acesso às pessoas a terem as coisas. E aí é que entra
inexplicável para muitos, a ascensão do Laércio. Isso é um sentimento espontâneo que está vindo. E que agora eu acho que vai se exacerbar. Com essa saída do Roberto Rocha do jogo, e ele sempre pontuando aí com 10, 12%, né, que é eu acho que um recall dele como senador, né, um cara atuante e tal. Esse eleitorado ele é muito tendente a vir para o novo. Né? Muito tendente a vir para o novo. A vir ao contrário do governo, do Dino, né, desse grupo. É porque ele sempre foi oposição, desde que ele rompeu. Oposição. No meu ponto de vista, por que eu falo que o Everton deveria pensar daqui para frente um pouco? Porque o Everton cresceu, a candidatura dele se consolidou nessa patamar de 20% com o governo, com o Dino, no mesmo grupo. E ele piamente acreditava que o Flávio iria apoiá-lo. Quando o Flávio tirou o apoio dele para ficar ao lado da máquina do governo, do Brandão, ele tirou também as condições do Everton de crescimento. Tanto que essa guinada do Everton para cá, para o campo da oposição, foi feita de forma como dizer assim, eu estou me afogando, eu vou querer puxar um ar. Aí ele rompeu com o Flávio, que ele disse que não iria fazer, ele ia esperar até a convenção, não sei o quê, mas ele viu que não tinha mais jeito. Chão. E eu acho que vai ficar senador mais 4 anos, tem condições de ser reeleito, tem condições de ser governador lá na frente. Se ele perdeu as condições de disputar com chance e de fazer um governo com o seu grupo, com o seu apoio, com aquilo que ele acredita, da forma como ele sempre achou que era o certo, como é que ele agora vai querer, dentro do campo oposicionista, que eu falo, oposicionista das pessoas que não concordam? Porque o discurso vai ficar ruim para ele, né? Vai ficar, quer dizer, ele vai ficar sem chão. Não vai ter como criticar. Mas ele pode fazer um grande gesto para o Maranhão. Né? Vir e dizer, não, eu vou ficar aqui no Senado apoiando o Laércio e no futuro volto para ser governador, ter minha reeleição e etc, etc, etc. Quer dizer, mas isso também eu não estou aqui para advogar isso, eu estou dizendo, fazendo uma leitura, uma análise política, né? Nesse aspecto, eu sei que está muito cedo para a gente falar de avaliar o governo, eu particularmente entendo assim, são de pertencer ao mesmo grupo político, às vezes até o mesmo partido, mas cada um tem a sua maneira de administrar o Brandão e o Flávio Dino. Mas uma crítica que eu vi ao Brandão na montagem do seu secretariado foi porque diz que ele envelheceu o secretariado, trazendo Madeira, trazendo o Zé Reinaldo, trazendo quem mais? O Luiz Fernando. Como é que o senhor vê, o senhor que é um político também experiente, vê esse tipo de crítica? Não tem mais espaço para políticos mais experientes? É só o momento da juventude? Ou tem como se fazer uma mescla entre juventude e experiência? Jorge, assim, sinceramente, eu não vejo novidade. Apenas o Brandão, ele deslocou as peças que já estavam no governo. Quer dizer, se o governo era velho, ele já era velho do Dino. Porque o Madeira era secretário da região sul, o Zé Reinaldo era do Porto, o Luiz Fernando era uma pessoa importantíssima para ele no secretário especial, Casa Civil, não sei o quê. Então o que houve? O Brandão simplesmente pegou um daqui, um dali e preencheu os lugares que surgiram fruto de candidatura. O Felipe Camarão não foi candidato? Está lá uma técnica da Secretaria de Saúde. Funcionária, eu conheço, é muito competente a menina que está lá. Educação. Na saúde, o Brandão colocou quem entendeu. E um jovem, o Tiago é muito novo. Quer dizer, eu não vejo por aí. O que eu vejo é que não há como mexer diferente. Porque é isso. E se o Brandão se reeleger, é a mesma coisa, vai continuar o que está aí. Não tem como o Brandão fazer diferente, porque há 8 anos eles vêm achando que isso que eles estão fazendo é o resultado máximo que se pode ter. Então, a solução para nós, como eu estou dizendo, vamos zerar esse jogo, não sem perseguição, sem pensar nesse... Sim. E vamos construir um momento novo para o Maranhão. Um momento que mexa na economia profundamente, mexa na estrutura da administração pública profundamente, mas isso é um tema para a gente, talvez em outro programa específico, a gente tratar.
A sua última passagem marcante pelo governo foi como secretário de saúde. Foi marcante mesmo, a gente viu vários depoimentos, pessoas que deixaram de ir até em hospital particular para ir em UPAs. De lá para cá, passou alguns anos, 8 anos, só entende que mesmo com a chegada da Covid, com alguns investimentos que acabaram sendo feitos por conta da Covid, melhorou, piorou, mudou uma rota? Como é que o senhor avalia o atual cenário hoje da saúde pública do Maranhão? Com toda sinceridade, nós demos marcha ré. Quer dizer, a estrutura que nós fizemos, de qualquer maneira, está aí sustentando o atendimento da população. Com um atendimento muito aquém daquilo que nós deixamos, e as unidades que nós deixamos prontas para ativar, praticamente equipadas, e todo o projeto. Flávio não fez absolutamente nada, a não ser o Hospital da Ilha, que a gente tinha um plano não de fazer o Hospital da Ilha, de fazer na área do Macieira mais 1.000 leitos. Mas isso é uma questão de visão, e quero até parabenizar, porque São Luís precisa realmente de uma unidade hospitalar, só que precisa que funcione, porque não está funcionando. Essa época de Socorrão 1, 2, isso tem que passar, isso tem que acabar, né? Então, Jorge, a saúde piorou muito, mas ainda é ela que sustenta, porque nós fizemos realmente um trabalho gigantesco, com milhares de profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, profissionais ligados à saúde, como os fisioterapeutas, todo o fonoaudiólogo, etc. É um mundo que nós criamos. Muito treinamento, e outra coisa, com uma equipe fantástica que se dedicou. E realmente, você vê, nós temos 11 UPAs, deixamos funcionando. Mas se você perguntar para cada uma das UPAs como ela está, se está melhor, que devia estar melhor. Tecnologicamente melhor, mais bem aparelhada. É unânime a resposta, Jorge Aragão, de que os serviços pioraram. O Macieira ainda é aquela excelência, mas para baixo. O geral, o Hospital do Câncer, ainda é aquela excelência, mas para baixo. Quer dizer, o poder de resolução da rede, a qualidade da rede, a capacidade de atendimento da rede, ela decaiu. As unidades que nós deixamos que eles incorporaram, que me chamaram de louco porque fiz isso, ainda está faltando fazer muita coisa, que espero que o Laésio tenha essa mesma visão minha. Elas entraram em Caxias, está lá, mas não é o hospital que a gente idealizou, mas está servindo. Imperatriz não é o hospital como a gente idealizou, mas está servindo. Balsas não é como nós idealizamos, mas está servindo. Santo Inês não é, mas está servindo. Peritoró, que era um hospital de urgência e emergência daquela região toda, está decaído. Alto Alegre do Maranhão, que atendia a maternidade, materno-infantil de uns 30 municípios, decaído. Matões do Norte, que a gente fez aquela extensão de traumas para poder servir a BR, decaído. Barreirinha, decaído. Paulino Neves, decaído, e aí vai. Então, o macro-regional de Coroatá, decaído. Chegando na Assembleia Legislativa, o povo lhe concedendo essa nova oportunidade, essa independente de Laésio, Brandão, Everton, Edivaldo, Josimar, enfim, será uma bandeira do Ricardo Mourá a melhoria da saúde pública? Não tenha dúvida, a melhoria da saúde e a revolução na economia, e uma reforma profunda também na educação, que são os pilares, né? Quer dizer, se você não tem uma capacidade de destravar economicamente o Estado. Veja bem, o que significa 80% da população vivendo abaixo de um salário mínimo? Nós estamos falando de 5 milhões de pessoas com dificuldade. 5 milhões não são 5 mil, são 10 mil, são 5 milhões. 5 milhões que precisam de uma oportunidade para trabalhar. Como é que você cria 5 milhões de emprego? Nem o Brasil está criando. Você vai criar oportunidade de trabalho. Então, o que eu digo? O Laésio, a grosso modo, ele tem que decretar emergência, calamidade pública na economia e passar 4 anos em calamidade pública. Significa o quê? Programas emergenciais na frente, secundados de programas permanentes, para abrir oportunidade de trabalho para esses milhões de maranhenses. Quer dizer,
Não pode se ficar simplesmente esperando um Auxílio Brasil, simplesmente esperando uma bolsa de um município que dá uma cesta básica por mês, 1 quilo de peixe. Eu não tenho nem coragem de tirar uma fotografia com 1 quilo de peixe na mão para dizer que vou dar para uma pessoa. Isso deve ser vergonhoso para qualquer político, mas todo político só faz isso. Estou dando peixe e vai levar um bufete na cara. Né? Tem cabimento. Mas, quer dizer, a gente precisa criar um ambiente econômico que dê resultados aos milhões. Isso é que eu estou dizendo, eu não estou falando aqui de 10, de 50 mil. Eu estou falando são de 5 milhões de maranhenses que não tem nada, que estão vivendo na base do viver e outra coisa. E depois quem ganha acima do salário está vivendo mal, porque tem que pagar a escola particular. Ou na escola pública obrigo a comprar farda, livro, plano de saúde. Não, no público as pessoas não aprendem. Quer dizer, é preciso a gente sentar na mesa com disposição para reverter esse quadro numa situação de emergência de 4 anos, com um plano para daqui 10, 15 anos nós estarmos aí já igual São Paulo, igual os estados mais desenvolvidos. Quer dizer, o que a gente não pode é continuar ficando para trás. E nós estamos ficando para trás muito, Jorge, mas muito. A gente está se atrasando cada vez mais. E outra coisa, criando milhões de pessoas que amanhã, na hora que você tiver um emprego, ela não vai poder ocupar, porque ela não aprendeu, ela não se qualificou. Então nós não estamos falando aqui, e eu posso dizer porque eu consegui, com a nossa equipe na saúde, nós abrimos 250 leitos de UTI no Maranhão num prazo curtíssimo. Mas UTI, não é essa UTI de pandemia improvisada. UTI. E outra coisa, muitos que operaram essa UTI de pandemia, que o Flávio Dino teve que abrir, que não podia deixar de abrir, foram as pessoas treinadas por nós. Ou essas pessoas treinadas por nós treinaram as outras. A gente não só construiu o hospital, a gente não só equipou o hospital, a gente não só botou medicamento, botou tecnologia, a gente investiu pesado no treinamento, na qualificação. Pergunta aos enfermeiros, pergunta aos técnicos, pergunta aos médicos. Era um investimento tão forte, tão intenso na área humana e em remuneração. O Flávio Dino está pagando pior do que a gente pagava há 7 anos, rapaz, o Brandão. Quer dizer, como é que você quer que haja um reconhecimento, que haja uma dedicação, e eles se dedicam, porque quem entra nesse ramo, claro, eles vão pelo amor, né? Nem pelo dinheiro, vão pelo amor. O enfermeiro é o anjo da medicina. Então os médicos ganham o mesmo plantão que nós pagávamos naquele tempo, e muitos reduziram. Nós criamos essa MCE. Não foi Flávio Dino que criou. Quem criou fui eu. Eu criei a MCE para quê? Para nos livrar das OS, das ONGs, dos institutos. O que a MCE faz? Contrata instituto. Quer dizer, para que a MCE? Acabou quarteirizando, né? Em vez de quarteirizando. Então, já conversei com o Laésio no governo dele, a MCE é a dona da rede. Ela vai ter o médico contratado diretamente, ela vai ter o enfermeiro contratado diretamente, ela vai ter o hospital sob sua responsabilidade direta. Aí você vai ver como vai haver valorização profissional, aumento da remuneração, condições melhores de trabalho. Você faz aquele mundo que a gente planejou dentro de uma perspectiva de que cada maranhense próximo de sua casa tem acesso a entrar nessa rede de saúde. Por isso que aqueles hospitais pequenos, a gente tem que ter um em cada município, porque é o braço do Estado ligado à atenção básica. Então, se você mora, vamos lá no municípiozinho do Laésio, São Pedro dos Crentes, tem um hospital de pronto atendimento lá, pequeno, do município, mas que resolve tudo ali. Então, o sujeito passou mal, porque o cara não tem infarto só em São Luís, Jorge Aragão. O cara tem infarto em qualquer lugar que ele more. Claro. Né? AVC, quanto de AVC nós temos, de doenças, trauma, todo mundo anda de moto, todo mundo cai, todo mundo quebra braço, todo mundo quebra perna. Como é que o sujeito vai ser atendido se não tiver um braço do Estado lá para receber? E um braço qualificado? Então, quer dizer, falta muito ainda para implantar aquilo que a gente começou lá. Mas é um compromisso nosso. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta,
quando sabe, a gente divulga, né? Diz, olha, entrevistado amanhã é tal, e aí foi o que mais pediu, inclusive o Neres Pinto aqui, o Zeca Soares, e até porque pelo problema que a gente está atravessando no ferryboat, que é um problema realmente que já vinha ao longo de algum tempo e vem se agravando. E o Ricardo Murat, há 15, 20 anos atrás, fez uma proposta, muita gente disse, maluquice, não tem como, de construir uma ponte fazendo essa ligação que o ferry faz. E que agora, me parece, vai estar sendo feita na Bahia. Estamos construindo, é uma vergonha para nós, é uma tristeza. Tem como fazer isso? Mas claro, olha, naquele tempo eu sempre fui idealista, né? Eu sempre pensei o Maranhão para frente, o Maranhão grande, o Maranhão um estado fantástico. Conheci um engenheiro chamado Eduardo da Itapuã, cara maravilhoso. E ele conversava muito comigo e a gente andava e ele me dava muita luz de como a gente deveria pensar as grandes obras de infraestrutura do Maranhão. E eu disse, Eduardo, deixa eu te dizer, que já naquele tempo as pontes eram as obras mais executadas no mundo do grande desenvolvimento econômico, principalmente na Ásia. Uhum. Né? A China começou, porque se não fizer ponte na China, não tem a China. Não tem a China. Os Estados Unidos, outra coisa, se você for olhar a história dos povos desenvolvidos, as pontes as pontes e as ferrovias sempre foram fundamentais. Eu disse, Eduardo, na Baixada moram mais de 1 bilhão de pessoas. Outra coisa, liga a gente à Amazônia, a Belém, que é outra capital. Maria ficaria muito próximo. Então, o Maranhão, outra coisa, o nosso porto precisa de ar, precisa de modal. E essa ponte, e a gente ia, né, andava no ferryboat ali e tal. Aqui não dá para fazer uma ponte. Ele era um idealista, ele disse, Ricardo, eu vou estudar isso. Tu sabe que ele fez batimetria? Doido, mas pior que eu. Fez batimetria, andou de barco para lá. Ele disse, Ricardo, eu vou ver se por Alcântara é mais fácil, eu vou ver qual. No final ele disse, o melhor caminho ainda é Cujupe, São Luís, Ponta da Madeira. Do jeitinho que o ferryboat faz. Ainda a gente bota um braço dessa ponte lá na Ilha do Medo, ele colocou lá. Até hoje eu tenho esse desenho dele. Né? E fomos ver o preço da ponte, é um preço normal, quer dizer, o que acontece? O mundo todo avançou. E por que não sai do papel? Porque no Maranhão nada sai do papel. Nada gigantesco, assim, sai do papel. Quando sai do papel não é feito como a refinaria de Bacabeira. Que foi um erro não se fazer a refinaria de Bacabeira. Hoje nós estamos pagando o pato. Né? Tá aí. A crise do petróleo veio e nós não temos refinaria suficiente para ser autossuficiente e não ficar nessa loucura Gangorra que a gente está vivendo. Então, é difícil, porque do jeito que esse governo se implantou e permaneceu, como eu disse, Sarney teve essa visão lá em 65. Sarney foi um governador estupendo. Ele abriu o Maranhão para o futuro. Ele fez coisas em 4 anos que até hoje estão vivendo delas. Mas era preciso outro Sarney. E até agora não apareceu. Né? E a gente precisa disso. A gente precisa dessa ponte, mas a gente precisa de um programa de infraestrutura gigantesco na área do saneamento. Jorge, porque a gente vai falando e vai... Né, a qualidade dos nossos projetos são tristes. O Flávio Dino, nem isso mudou. Você faz uma estrada no Maranhão, não dura 2 invernos. Que é isso? Projeto, fazer coisa barata, achando que... Mas todo ano tem que asfaltar a mesma estrada, não faz drenagem. Quer dizer, é muito triste o que está se passando no Maranhão e a gente precisa mudar isso. Nós não temos sistema de esgotamento sanitário. Vou te dizer, de novo aqui, eu estou olhando aqui o microfone, o Ministério Público Federal está me ouvindo, o Estadual está me ouvindo, todo mundo está me ouvindo, o AB está me ouvindo, o Meio Ambiente está me ouvindo, todo mundo está me ouvindo. Eu, como gerente metropolitano, concluí a estação de esgoto do Jaracati e concluí a estação de esgoto do Bacanga. Deixei funcionando com ozônio, que é o que faz a desinfecção do esgoto. Saí
quando fui secretário, a Caema estava comigo. Nós fizemos o grande projeto de saneamento, fizemos o projeto da nova doutora do Italuís. Aquilo nós não recebemos, Jorge, de ninguém, aquilo foi projeto nosso, dos técnicos da Caema, recursos do governo do estado da Rosiana. Quer dizer, aquilo foi obra maranhense, foi obra importada de ninguém. Ah, não, isso foi da Bahia. Bahia zero, é gente que não conhece o que se fez. A gente tem equipe aqui de gente boa, é só dar condição, é só dar protegê-los e deixar eles trabalharem. Então fizemos a adutora, foi uma grande obra, num curto espaço de tempo, para substituir aquela velha. Mas também fizemos todo o projeto para deixar São Luís, a região metropolitana, inclusive Ribamar, Pasto Lumiar e Raposa, com 100% de cobertura de tratamento de esgoto. O que aconteceu? Nós começamos o projeto, fizemos a estação do Vinhais. Essa estação do Vinhais não foi feita por Flávio Dino, foi feita por nós e colocada por nós para funcionar. Mas do dia que nós saímos, a estação de esgoto do Jaracati do Bacanga deu problema no ozônio. 2015. Nós estamos em que ano? 22, 7 anos, né? Tu sabe quando foi que consertaram? Estou falando aqui para todo mundo que tem que controlar meio ambiente. De novo, estou repetindo isso já tem tempo. Não desinfecta. Todo o esgoto do Jaracati. Olha, eu estou dizendo uma coisa séria, mas parece que ninguém leva a sério. Todo o esgoto do Jaracati, todo o esgoto do Bacanga, que chega na estação, é jogado no rio Anil e no rio Bacanga, cru, com todas as bactérias que você possa imaginar que vem nas fezes das pessoas, nos dejetos. Bom, para você ver o Maranhão. Quer dizer, comigo isso acontece? Nunca. Não tem como acontecer. Mas eu estou falando aqui, e quando eu terminar esse programa, nada vai acontecer. O Flávio Dino ainda vai ficar mentindo, sou melhor, sei o quê, papapá. Quer dizer, é esse o Maranhão que a gente quer mudar, com este Laésio que se propõe a fazer isso. Com a nossa ajuda, né? Sim. Porque ninguém governa só. Para finalizar, Ricardo Moravi, uma coisa bastante interessante, acompanha as Sim, mas é só uma coisa, Jorge. A ponte lá na Bahia está sendo feita. Está sendo feita. 15 quilômetros. São 15, eu pensei que era 12, 15, né? São 12? 12, né? Mas com as alças são 15, eu já li lá o projeto. É tipo a nossa aqui, ela não é 15 de ponte, porque tem as alças e tal. Mas bom, mas é uma ponte, vamos dizer, parecida. Só que não tão importante quanto a nossa. Nós temos o Itaqui, nós temos economia. Então dá para fazer. Lá é turismo. Lá que também é uma indústria gigante. Claro. Que também é uma indústria gigante, e nós não falamos aqui, que é um outro aspecto que a gente vai ter que explorar ser mais. muito para trazer para cá 2 milhões de pessoas de turistas por ano. Mas que agora já tem aeroporto em Barreirinhas, né? Não, e outra coisa, precisa trabalhar a cidade, destravar a cidade. Nosso prefeito está lá sentado em cima do plano diretor e não faz nada. Ele não viu, quer dizer, a importância que ele tem para resolver o problema do destravamento de São Luís. E nós também, como deputado, queremos ajudar isso. Para finalizar, Ricardo Moravi, rede social do Ricardo tem as receitas do Ricardo. Como é que vai essa ideia que ficou bacana? É para também deixar mais leve o ar, às vezes, na rede social? Porque assim, minha mãe era uma exímia cozinheira. Né? Tu conhece? Conheço. Minha mãe cozinhava, que era uma coisa louca. E eu era muito observador. Eu gostava de estar lá olhando ela fazer. Tanto que as pessoas me mandam receita, eu não sei. Sabe fazer. Sabe como você aprende olho? Não tem aquele negócio? Não, aprendeu como olhando. Quer dizer, aí eu vou fazendo e gosto de cozinhar. Né? E aí sai essas... Não, mas é legal. Dom e Geraldo já degustamos da receita. Foi? Olha aí. Tu e Geraldo já foram lá. Aprovou? Aí eu aprendi o básico, porque a cozinha também é o básico. Aí você tem que ter aquele donzinho que eu puxei dela, e aí dá certo. Não, mas fica muito legal. Boa. Ricardo, queria te agradecer, gentilmente, desejar sucesso nessa caminhada aí ao retorno à Assembleia Legislativa. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. A casa está sempre aberta para a gente voltar a bater papo interessante, falar muito sobre política, que é uma coisa que você, nos primeiros dias, você vive a política, e é bom a gente sempre conversar também sobre o assunto. Eu costumo sempre dizer a alguns ouvintes, Jorge, quando falo em política, eu até ligo o rádio. Olha, quem não gosta de política é comandado por quem gosta. Mas é alma. Quer dizer, se você não gostar de política, você vai
não gostar da sua vida, porque É. você vai deixar se eleger gente ruim. É isso. E não pode mais deixar eleger gente ruim. Ricardo, obrigado, cara. Obrigado, Jorge. Um abraço. Sucesso. Você está sendo campeão aí, já estou acompanhando. Tamo junto, obrigado mesmo. Obrigado. 9 horas e 21 minutos, eu cumpro o intervalo e já tem mais ponto final aqui na nossa Mirante AM.